Bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN UFSM. Eu sou a Semira Miscorsi, professora de História Antiga da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do GEMAN. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma deusa grega bem interessante, a deusa Hécate. O tema desse podcast é o primeiro pedido que a gente atende do pessoal que tem ouvido o nosso podcast, e ele veio do Gabriel Félix, que é meu conterrâneo lá de Minas Gerais, e o Gabriel, ele pediu que a gente falasse um pouco sobre a deusa Hécate, logo na primeira semana que a gente disponibilizou o Diálogos Olimpianos. Mas como a gente já tinha alguns temas de projeto para a gravação, eu pedi que ele esperasse um pouquinho. De qualquer forma, cumpre mencionar que eu já tinha pronto o conteúdo que eu vou apresentar para vocês aqui hoje sobre a deusa Hécate, porque eu escrevi, junto com o meu colega Daniel de Figueiredo, o verbete Hécate para o Dicionário de História das Religiões na Antiguidade e Medievo, que foi organizado pelo professor Johnny Langer e que está no prelo para ser publicado. Bom, então, sabendo disso, vamos conhecer um pouquinho sobre essa deusa Hécate, atendendo então o pedido do Gabriel. Hécate é uma deusa da religiosidade greco-romana e, enquanto tal, seu mito esteve envolto em diversas lendas, em relatos maravilhosos, em crenças e em rituais. O mito de Hécate, no entanto, ele é destituído de uma teogonia própria, estando ligado, por sua vez, a outros mitos e a outras lendas gregas. Segundo Raiganush Sarian, antiga pesquisadora e professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o nome Hécate ele tem uma etimologia incerta, podendo se referir a algo como, abre aspas, aquilo que atinge a longa distância, fecha aspas, citação da Raiganush Sarian. Quanto às origens da deusa Hécate, elas são questionadas pelos estudiosos entre ser um culto da Cária, na região da Ásia Menor, território da atual Turquia, ou ser um culto originário da própria Grécia, da Hélade. Esse questionamento, sobre as origens do culto a Hécate, no entanto, ele mostra para a gente algo importante, que é a ideia de que devemos dar mais atenção para o desenvolvimento dos cultos para Hécate e para o desenvolvimento da sua mitologia no imaginário greco-romano do que a própria matriz originária do culto em si, que não tem como a gente saber exatamente. No entanto, a gente sabe, pelos estudos arqueológicos especialmente, que é na região da Ásia Menor, território da atual Turquia, e nas ilhas Egeias, próximas ali ao litoral asiático, próximas ali ao litoral da atual Turquia, que o culto para Hécate acabou tendo maiores repercussões. Conforme o geógrafo grego Estrabão, que é um geógrafo que viveu ali entre meados do século I antes da Era Comum e meados do século I da Era Comum, o templo mais famoso de Hécate, ele estava situado em Lagina, que é na região da antiga Cária, que fica hoje no território da atual Turquia. Em Lagina, nesse templo para Hécate, ocorria o festival mais famoso também para a deusa, que acabou ganhando proporções bem grandiosas na época do Império Romano. Já sobre a mitologia envolvendo Hécate, de acordo com o poeta grego Hesíodo, poeta do século VIII antes da Era Comum, e referência fundamental para a gente compreender ideias gregas arcaicas sobre as origens divinas, a Hécate era filha do titã Pérsis com a ninfa Astéria. No hino a Hécate, da obra Teogonia de Hesíodo, essa deusa é mostrada como uma força nutriz da juventude. O Hesíodo lhe atribui características muito diferentes das que serão associadas a ela mais tarde. São elas, as características então que o Hesíodo apresenta: auxílio nos tribunais, assembleias e combates, a ajuda aos competidores em jogos, ajuda aos pescadores a ter abundância na pesca e auxílio na multiplicação do número de animais de um rebanho. Além disso,
nessa obra do Hesíodo, né, na Teogonia, no hino a Hécate, ela foi muito honrada com diversos dons por Zeus Crônida. Segundo Hesíodo, ela era extremamente respeitada pelos demais deuses. Portanto, Hécate era uma divindade ligada aí na obra de Hesíodo à opulência e à honra. Como podemos ver nos versos 415 até o 420, que a Camila vai ler pra gente. Ela também do céu constelado partilhou a honra, e é muito honrada entre os deuses imortais. Hoje ainda, se algum homem sobre a terra, com belos sacrifícios conforme os ritos propicia e invoca a Hécate, muita honra o acompanha facilmente, a quem a deusa propensa acolhe a prece, e torna-o opulento, porque ela tem força. No entanto, diferente das atribuições que o Hesíodo dá à deusa Hécate, em outros autores, em objetos da cultura material e também na arte greco-romana, a deusa Hécate vai aparecer de uma forma muito mais complexa quanto às suas formas e às suas associações. O estudioso Robert von Rudolph, ele vai apresentar para a gente um estudo sobre os epítetos de Hécate, ou seja, sobre alguns termos que vão aparecer na documentação ligados ao nome de Hécate. E, nesse sentido, ele vai demonstrar como que esses termos, eles apresentam algumas qualificações que os gregos e os romanos acreditavam que esta deusa tinha. Então, segundo esse estudioso, esses epítetos são propílea, que indicaria características apotropaicas a Hécate, ou seja, características como tendo a capacidade de afastar o mal. Própolos, que seria então características de Hécate como guia, como companheira. Fosforos, que seria uma característica de Hécate como iluminadora, também como guia, tendo ligação aí como proteção nos nascimentos, tendo também uma ligação com a manhã, mas também pode ser com a noite, com as estrelas, com o brilho das estrelas e com a lua. Corótrofos é uma outra característica dela, um outro epíteto dela que poderia dar a característica dela como protetora nos nascimentos e como nutridora da vida. E Xônia, que seria uma atribuição de Hécate, um elemento que atribuiria a Hécate uma ligação com a terra. Então, diferente dos deuses olímpicos, dos deuses olimpianos. Tá? Então, cada um destes epítetos estava, por sua vez, envolvido em uma série de mitos, em uma série de lendas, e também em uma série de rituais à deusa Hécate. Por volta do século V, antes da Era Comum, mais ou menos, a gente pode ver na documentação Hécate se ligando às superstições e às práticas de magia. Um aspecto, então, que teve grande desenvolvimento em torno do seu mito nas épocas helenística e romana. Durante o período romano, o culto a Hécate ele se estende por todo o Mediterrâneo, tá? Onde a deusa ganhou diversos poderes, tornando-se então cada vez mais associada às práticas de magia, como atestam diversos textos mágicos daquele período, do período romano, do Império Romano, que evocam seu nome conforme seus diferentes atributos e suas diferentes personalidades. Além de Hécate aparecer nesses textos mágicos, atestando então sua ligação com a prática mágica propriamente, os poetas romanos Horácio e Ovídio, por exemplo, ao representarem cenas de práticas mágicas nos seus poemas, eles
eles vão apresentar Hecate como uma divindade que é evocada para cumprir o ritual mágico. Na narrativa sobre o mito da feiticeira Medeia, feita por Ovídio na obra Metamorfoses, o primeiro ato mágico consiste numa evocação a Hecate. Pela voz de Medeia, que a Vitória vai ler pra gente, nos versos 189 ao 206 do livro 7 da obra Metamorfoses, o Ovídio narra então. Medeia se voltou 3 vezes aspergiu o cabelo com água colhida do rio, soltou 3 imprecações, e, ajoelhando na terra dura, clama: ó noite amiga fiel dos mistérios, douradas estrelas que, com a lua, sucedeis os raios do dia, e tu, Hecate de 3 cabeças, que, conhecedora dos meus intentos, vens em meu auxílio, tu, mestra dos encantamentos e das artes mágicas, terra, que aos magos propiciais ervas eficazes, brisas e ventos, montes, rios e lagos, deuses todos da floresta, todos os deuses da noite, vinde. Com vossa ajuda, quando assim o quis, tornaram a nascente os rios com o espanto das margens. Com meus encantamentos acalmo o mar encapelado e encrespo o mar calmo, disperso as nuvens e volto a acumulá-las, disperso e convoco os ventos. Com os meus conjuros e encantamentos anulo as falsas da víbora, arranco ao solo e põe em movimento a rocha viva, o carvalho e a floresta, abalo as montanhas e faço a terra rugir e os mortos surgir do sepulcro. Ainda segundo a pesquisadora Raiga Nussarian, a deusa Hecate ela pode ser tanto um epíteto da deusa Ártemis, como, ao mesmo tempo, o nome próprio de uma divindade de origem asiática. No entanto, a gente não pode confundir a Hecate citônica, ou seja, a Hecate de caráter subterrâneo, conhecida como possuidora de 3 faces e divindade principal evocada nas práticas mágicas, como essa Hecate do trecho escrito pelo vídeo que a Vitória leu pra gente, com uma outra Hecate, que seria a Hecate celeste, associada a Ártemis, né, a deusa da caça, associada à lua e associada ao mundo selvagem e feminino. Apenas a primeira Hecate, a Hecate citônica, ela teve seu culto desenvolvido no mundo latino, onde ela foi denominada de Hecate trívia, Hecate de 3 faces. E muitas vezes ela esteve no Império Romano, no contexto do Império Romano, associada à deusa egípcia Ísis e também a Perséfone, né, a senhora do submundo. A ligação da deusa Hecate com o mito de Perséfone, da Senhora do Submundo, ele parece ter sido o que vai conferir a Hecate esse caráter citônico, esse caráter subterrâneo. E da mesma forma, ele vai conferir um caráter intermediário a Hecate entre os deuses e os humanos. A ligação da lenda em que Perséfone é raptada pelo deus do mundo dos mortos, o Hades, é o que vai fazer a Hecate ter relação com Perséfone, né? E o que diz essa lenda sobre Perséfone? Bom, durante o rapto, né, Perséfone é raptada por Hades, segundo essa lenda, e durante o rapto, Perséfone pede ajuda a Hecate, que a escuta. Tá? A mãe de Perséfone, Deméter, que era a deusa da vegetação e da agricultura, ela começa a procurar a filha e encontra com Hecate em uma gruta. Então a Hecate ajuda a Deméter a encontrar Perséfone, e após ela encontrar Perséfone, fica acordado que Perséfone passaria metade do ano na terra com Deméter e a outra metade no submundo com Hades. A Hecate, então, ela acompanha a jovem deusa Perséfone ao mundo dos mortos para garantir que esse acordo se cumpra.
A partir de então, as histórias em torno de Hecate passam a ter um caráter maternal, associando então Hecate à proteção dos jovens. Então, por conta dessa proteção que ela dá a Perséfone. A gruta, que era a morada da deusa, que eles acreditavam, os gregos acreditavam ser a morada da deusa, ela passa a simbolizar esse estado intermediário de Hecate, tá? Intermediário entre o submundo e a terra. Tá? Assim, ela passa a ser vista, então, como aquela que não se encontrava nem no submundo, nem na superfície, mas aquela que estava entre dois mundos. Dessa mesma característica intermediária estão as associações de Hecate com a lua e com os daimones, que eram seres que os gregos acreditavam ser intermediários entre os deuses e os humanos. E, a partir dessa ligação com o noturno, com os mistérios e com a magia, a deusa Hecate acaba estando também associada ao nome da divindade grega Enódia, que é uma deusa das estradas, considerada por alguns estudiosos não como uma deusa à parte, mas como um dos vários epítetos da própria deusa Hecate. Portanto, a relação de Hecate com a magia parece ter surgido na Grécia clássica. Em torno aí do século V antes da Era Comum, a gente já tem um conjunto de lâminas de imprecações mágicas, que a gente conhece com o nome de catádesmos, onde nós vamos ver o ato da magia escrito evocando Hecate. Também, em parte do Corpus Hippocraticum, que é do século V antes da Era Comum, que são textos considerados como tratados médicos e atribuídos a Hipócrates, nós vamos ver alguns comentários sobre sintomas de uma doença chamada de doença sagrada, que os estudos apontam hoje ser a epilepsia. E nestes textos hipocráticos, então, a Hecate é colocada a culpa pelos sintomas noturnos dessa doença, que seriam delírios, pesadelos, tremores, saltos para fora da cama e sonambulismo. Isso está lá no Corpus Hippocraticum, na parte da doença sagrada. Hecate também vai aparecer nos textos gnósticos e nos papiros mágicos gregos. Nesses documentos, ela aparece em geral contendo 3 formas ou 3 rostos, o que caracteriza Hecate, então, como uma deusa dos cruzamentos e como uma protetora dos caminhos. Nas encruzilhadas, que eram lugares considerados como propícios para os ritos mágicos, por serem espaços abertos a todos os lados, eram feitas oferendas de pães, de queijos, de ovos e de peixes para Hecate. Geralmente cães, o animal preferido da deusa, então os cães são animais associados, é um tipo de animal associado a Hecate, eles sempre estão presentes nas representações textuais dessa divindade, tá? E, em geral, eram sacrificados cães nesses rituais para Hecate. Bom, cultos mistéricos também vão estar relacionados e difundidos em honra à deusa Hecate, incluindo então procissões, sacrifícios, cantos e rituais de iniciação. Considerada dessa forma como uma divindade perigosa e poderosa, se acreditava na vingança de Hecate junto com o seu exército de larvas, de lêmures, de daimones e de almas de mortos insepultos, ou que haviam passado por mortes violentas ou mortes prematuras, que eram, então, os principais agentes das práticas mágicas, segundo a crença greco-romana. Com o aumento das especulações filosóficas neoplatônicas, no contexto que a gente costuma chamar de Antiguidade Tardia, que seria, então, esse período de transição para o que se convencionou chamar como Idade Média, a deusa Hecate, ela passou a ser associada nesse momento, então, ao reino celestial. E, por sua vez, as práticas de teurgia, que são práticas de ascese filosófica por meio de rituais
né, que seriam esses rituais teúrgicos de caráter que a gente pode atribuir como mágico. Então, em um estudo sobre o tema de Hecate, por meio da obra Oráculos Caldaicos, que é um comentário de textos oraculares do segundo século da Era Comum, escrito em grego, a estudiosa Sarah Johnston, ela vai refutar como simplistas algumas ideias que associam Hecate com as práticas de teurgia por conta de sua ligação já estabelecida com os daimones e com a magia. Nesse sentido, essa estudiosa, Sarah Johnston, ela vai buscar explicar a referência a Hecate nos oráculos caldaicos dentro de um sistema elaborado de filosofia. E ela, a Sarah Johnston, vai identificar então 3 papéis cosmológicos para a deusa Hecate nos oráculos caldaicos. São eles: primeiro papel, transmissora de ideias. Segundo papel, divisora e vínculo entre o mundo sensível e inteligível. E terceiro papel, fonte da alma individual e de vida. Nessa obra, Os Oráculos Caldaicos, então, a Hecate é a alma do universo, identificada como a alma cósmica de Platão. Dessa deusa, então, procederia, nesses textos, o mundo-alma, emanando a matéria e a ordem da natureza. A Hecate, então, nos oráculos caldaicos, ela é uma governante do mundo sublunar e a figura central de um sistema teológico e de todo um ritual, por ser intermediária entre o soberano transcendente e o cosmo. A Hecate aparece assim nesse texto, né, nesses oráculos caldaicos, como mãe virginal. Ela é fértil, ela é uma fonte de vitalidade e ela é identificada como o ventre da vida a partir do qual todo o cosmos foi criado. Portanto, o mito de Hecate, ele se transformou, ele agregou novos elementos e tomou novas características e atributos durante a história, então, desse chamado mundo antigo. Nesse longo contexto, né, no que a gente chama de longa duração, nós temos então diversos testemunhos textuais e materiais sobre a divindade. O que eu tentei apontar de maneira geral aqui, né, principalmente em relação aos testemunhos textuais, né, mostrando, né, para vocês como os rituais então em torno de Hecate, eles foram se transformando conforme seus novos atributos e mitologias de forma bastante dinâmica e histórica, né, como é próprio dos mitos e dos ritos. Então, os mitos e os rituais, eles vão se transformando. Isso é uma característica disso na história, né? Por fim, eu acho que cabe ressaltar que a deusa Hecate, ela esteve intimamente associada com a lua, com a magia e com o elemento noturno, sendo, né, diante disso, uma deusa de elementos e de símbolos que vão ser culturalmente considerados como femininos. Nesse sentido, a gente vai encontrar discussões de estudiosas, de estudiosos, de historiadores, de historiadoras, que concordam, alguns, que Hecate seja uma deusa das mulheres, e outros, né, que por sua vez não concordam com isso e defendem que os atributos de Hecate, eles não eram exclusivamente práticas e símbolos ligados às mulheres gregas e romanas da antiguidade. Bem, com isso então chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa exposição sobre a deusa Hecate. Eu agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. Agradeço a Camila Costa Queiroz e a Vitória Brum Vargas pelas leituras dos trechos dos poemas. A tradução do trecho do hino a Hecate da Teogonia, que a Camila leu, é de José Antônio Alves Torrano, e a tradução das Metamorfoses de Ovídio, que a Vitória leu, é de Domingos Lopes Dias. Eu agradeço, então, às duas pela leitura e agradeço também ao meu amigo Danilo Roxette pela edição dos áudios dos poemas. E deixo aqui como indicação que vocês procurem ler o Dicionário de História das Religiões da Antiguidade e Medievo, organizado pelo professor Johnny Langer, que está no prelo para ser publicado e que tem um verbete, como eu comentei no começo desse episódio, escrito por mim
e pelo Daniel de Figueiredo sobre a deusa Hecate. E não percam nossos próximos episódios e também sigam nosso perfil no Instagram, onde a gente divulga os episódios, divulga também alguns eventos e também alguns temas ligados à história antiga. O perfil no Instagram é GemanUFSM. Sigam também nossa página no nosso grupo no Facebook. Bem, a gente espera vocês por lá e até mais!